Bom dia, tudo bom, meus amores? Espero que sim, espero que todos tenham tido aí uma ótima noite de descanso, que possamos assim estar na presença do Pai nesse momento, para que possamos honrar assim o nosso compromisso para com Ele, de estarmos presentes diante do seu chamado, o chamado ao arrependimento, à fé. Senhor nosso Deus, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença com gratidão e humildade. Gratidão, Pai, porque a Tua palavra nos chama de volta para Ti. Gratidão porque, mesmo conhecendo nossas falhas, Tu nos convida ao arrependimento e à fé. E uma vida transformada em Cristo. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza nessa leitura, nos ajude a conhecer aquilo que precisa ser deixado e fortalecer a nossa confiança na obra salvadora de Jesus. Que nossos corações estejam abertos, sensíveis e dispostos a responder o Teu chamado. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos começar nossa leitura de hoje. Nós continuamos no capítulo A Resposta Humana no Novo Testamento. E vamos continuar do parágrafo que nós paramos ontem. O chamado ao arrependimento e à fé. Fica evidente no ministério de João Batista, no anúncio de Jesus sobre o reino, Marcos 1,15. Nos discursos de Atos, nas cartas paulinas e em todo o Novo Testamento, aqueles que desejam fazer parte da nova comunidade de Jesus e do reino de Deus, o governo de Deus no coração e na vida das pessoas, precisam abandonar os falsos deuses, renunciar ao mal e à adoração de si mesmo e voltar-se para Jesus como o Senhor e Mestre. Quando nós falamos aqui de renunciar falsos deuses, as idolatrias que nós fazemos conosco mesmo, as idolatrias que nós fazemos com a nossa culpa, com as mentiras, com os nossos ressentimentos, nossas procrastinações. Então aqui nós falamos também sobre isso. É também sobre essas renúncias que nós colocamos e ficamos idolatrando as coisas negativas, por exemplo. O chamado ao arrependimento nada mais é do que um apelo a abandonar o pecado e chegar a uma fé pessoal. Um apelo para que as pessoas confiem na obra salvadora do Senhor em favor delas. Ao invés de pensarem que podem salvar a si mesmas, todas as pessoas de todos os lugares têm transgredido a vontade de Deus e precisam olhar não para si mesmos, e sim para a obra salvadora de Cristo, para serem libertados da ira de Deus. Na verdade, todo o Novo Testamento pode ser entendido como um chamado ao arrependimento e fé. Hebreus 11. Até mesmo aqueles que já são crentes precisam, enquanto viverem, exercitar-se em arrependimento e fé, pois esta é a marca dos verdadeiros discípulos de Cristo. Os escritores do Novo Testamento constantemente encorajam seus leitores a perseverarem na fé até o fim e alertam sobre os perigos de se rejeitar Jesus como Senhor em qualquer fase da vida. Os verdadeiros crentes testemunham que a salvação é do Senhor e que Jesus Cristo é aquele que os livrou e irá
da ira vindoura. Então, no Novo Testamento, a gente fala muito, né, sobre as palavras que Jesus Cristo veio nos trazer, sobre essa lei, né, de Moisés, por exemplo, essa lei mosaica, que nos trouxe que era tudo a ferro e fogo. E a gente, quando a gente olhar para o Velho Testamento, nós vamos estudar ele também, nós vamos ver que tudo era muito a ferro e fogo. E a gente vai entender por que Jesus, né? Sim, por que a gente não começa do início? Porque, meus amores, quando a gente lê a Bíblia, tá? A gente precisa começar a entender o nosso presente, né? Como nós vamos conseguir compreender o passado se nós não entendemos o que nós estamos, não é verdade? Então, é a mesma coisa no nosso dia a dia, né? Nas terapias a gente fala muito sobre isso. O que adianta você ficar pensando num futuro que não chegou e buscando um passado que já passou? Se você não conseguir compreender quem você é hoje, o que você está, como você está e como melhorar você hoje, entende? Então, quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente vai estudar primeiro o Novo Testamento, porque o Novo Testamento é o nosso presente, é o que nós estamos vivendo hoje, é o que Cristo trouxe para a gente, né? A gente não pode deixar de olhar para aquilo que Moisés trouxe. Moisés trouxe os 10 mandamentos e trouxe uma palavra muito significativa para a nossa vida, mas lá no passado. Foi importante e é importante porque hoje a gente não vive nem um terço dos 10 mandamentos. Eu dei uma palestra uma vez falando sobre os 10 mandamentos, foi bem legal. Me vinculei ela bastante com essa parte terapêutica. E, sabe, a gente vê que as pessoas elas não conseguem viver nem um pouco dos 10 mandamentos, né? As pessoas falam assim, mas eu não furto. Se você pegar a ideia de uma outra pessoa na internet, por exemplo, tá? Ou uma mensagem, e você não colocar o título dessa pessoa, quer dizer, o nome dessa pessoa que veio dessa pessoa, você roubou a ideia dela, você roubou a frase dela. Pronto, você roubou. Entendeu? Então a gente faz as coisas que está nos 10 mandamentos, né? Que não está nos 10 mandamentos, sem a gente perceber. Sem a gente perceber. Né? Mas eu não mato. Tá bom. Quando vem uma barata, o que você faz? Você mata ela ou você pega ela e joga ela pro lado? Né? Aqui em casa, aqui no espaço, a gente não mata bicho. A não ser quando é pernilongo da dengue, que aí a gente primeiro se protege, faz vários tipos de proteção, mas se ele entra, a gente borrifa o spray para ele sair. Se ele não sai, ele acaba morrendo. Mas barata aqui em casa, a gente tira ela, leva ela de volta para o esgoto, né? Então, tem muita coisa no 10 mandamento que a gente ainda faz. Quando a gente chegar lá, eu vou fazer uma analogia dessa para vocês, tá bom? Mas esse não é o tema, só sair um pouquinho aqui do curso para mostrar para vocês o porquê que nós estamos aí falando do Novo Testamento. Então, nós estamos primeiro entendendo o nosso hoje, para depois nós entender o que foi o nosso ontem, tá bom? Desde o início do Novo Testamento, o chamado de Deus é claro, arrependimento e fé. É você olhar para trás e falar, poxa, eu me arrependo de ter feito isso. Agora eu não vou mais fazer assim. Fé é você confiar cegamente que há um Deus que irá te guiar. João Batista anunciou esse chamado. Jesus o confirmou ao proclamar o reino de Deus. Toda pregação apostólica deu continuidade a essa mesma mensagem que veio, né, de Deus através de Jesus. Arrepender-se não é apenas sentir culpa, mas decidir mudar de direção. Não adianta a gente falar que errou, se culpar, se arrepender,
mas não mudar a direção. Não adianta você falar assim, poxa, fiz o bolo, era para ter colocado 4 xícaras de farinha e eu coloquei 6. E aí na próxima vez que você fizer, você colocar 5. Quer dizer, você não errou de novo, mas continua errando. Porque não é 5, nem 6, é 4. Entende? Então, é mais ou menos assim. Então, não é você se arrepender, é você decidir mudar, né, a sua direção. É abandonar os falsos deuses, renunciar à autossuficiência, é deixar de colocar a si mesmo no centro da vida. A fé, por sua vez, não é confiar em si mesmo, mas descansar na obra que Cristo já realizou. É reconhecer que não podemos nos salvar e que somente Jesus é o Salvador, é Senhor e Salvador. O arrependimento nos afasta do pecado, a fé nos aproxima de Jesus. Ambos caminham juntos. Todo o Novo Testamento pode ser lido como esse chamado constante. Não confiar nas próprias forças, mas olhar para a cruz e para a obra salvadora de Jesus. Mesmo aqueles que creem são chamados a viver continuamente nesse exercício. Arrependimento e fé não são apenas o começo da caminhada cristã, mas a marca diária dos verdadeiros discípulos. Perseverar na fé até o fim é permanecer com o coração rendido a Cristo, reconhecendo que o Salvador vem do Senhor, reconhecendo que a salvação vem do Senhor e que é Ele que nos livra da ira vindoura. Amém? Então, dentro dessa analogia, nós vemos que quando nós falamos de arrependimento, não é só se arrepender, mas principalmente mudar a rota, não fazer novamente o que está se fazendo. Porque se arrepender é fácil, falar que errou é fácil, mas mudar o que se está fazendo, mudar o caminho que se está executando para uma continuada sem erro é o mais difícil, em todos os sentidos. Tudo que nós estamos com dificuldades, nós precisamos ver onde está o nosso erro, né? Então, tudo que a gente vê que foi exagero precisa ser consertado. Às vezes a gente vivencia situações no dia a dia, no financeiro, no pessoal, no profissional, no relacionamento. A gente só precisa olhar o que nós estamos fazendo de errado e não fazer novamente. Amém? Vamos fazer a nossa oração. Se tiver a quem vocês pedir, peçam. Nesse momento eu vou pedir por uma pessoa que acabou de bater no portão e antes de eu entrar aqui na leitura, pedindo uma água, um café. O nosso primeiro momento é o quê? Não tenho nada, né? Falei pra ele assim, moço, eu não tenho café agora. Eu realmente não tinha feito café ainda. Aí ele falou, você pode me dar uma garrafinha com água gelada? Eu falei, caramba, né? Falei pra ele, espera um pouquinho. Eu já tava corrida pra vir aqui com vocês. Falei assim, espera só um pouquinho. Eu vim aqui, não tinha garrafinha descartável, peguei uma garrafinha que tinha aqui, pus água gelada pra ele e veio assim, por que você não faz um café pra ele enquanto você pega a água? Eu tenho maquininha de café aqui, né? Aí peguei, fiz um café pra ele, um café longo, enquanto eu enchia a garrafa d'água, daí levei lá pra ele, né? Ele agradeceu e foi embora. E isso são o quê? 7 horas da manhã, né? Mas ele bateu porque ele viu a porta aberta, porque a princesa tava, né, lá fora, que é a minha cachorrinha. Então, naquele momento eu fiquei assim, poxa, né, Deus, tô indo fazer a sua leitura. Tava ali, eu tava fazendo minhas orações a hora que ele bateu. Tava fazendo minhas orações, me conectando com o Senhor, e eu tava rejeitando um café.
por um filho seu, que deve estar numa dificuldade danada, né? Não tive tempo de conversar com ele, mas qual deve ser a história dele? Então eu vou interceder por esse senhor que se encontra, né, nesse momento ali nas ruas, que essa água e esse café conforte, sei lá quanto tempo ele deve estar sem comer, né? Então, olha aí, isso é arrependimento. Eu me arrependi de ter falado para ele: eu não tenho café. A hora que eu vim, Deus tocou meu coração e eu fui lá, peguei a água, fiz um café para ele e levei lá para ele. Amém? É assim, é sobre isso, tá bom? Senhor nosso Deus, gratidão pela tua palavra, que nos chama ao arrependimento e nos conduz à fé verdadeira. Gratidão, Pai, porque em Jesus Cristo temos perdão, reconciliação e vida nova. Nesse momento, colocamos diante de Ti todas as pessoas que participaram desse estudo e também aqueles que deixaram seus nomes, pedidos e intenções. Olhar por todas essas pessoas, olhar por esse andarilho, essa pessoa que está na rua nesse momento também, Pai. Interceder por ela. E nesse momento intercedemos por aqueles que estão em processo de conversão, pelos que lutam com dúvidas, medos e afastamento espiritual. Intercedemos pelos enfermos, pelos que precisam de cura no corpo, na alma ou no espírito. Apresentamos também os pedidos por familiares, por restauração, direção, libertação e fortalecimento da fé. Que o Teu Espírito Santo leve cada coração ao arrependimento sincero e à confiança plena na obra salvadora de Cristo. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos e seguimos confiantes, sabendo que a salvação é do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que vocês tenham um ótimo dia, com muita luz. Amém? Até amanhã.